Queridos, João capítulo 15, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, eu vou ler do verso 1 ao verso 11, a videira e os ramos. Nosso tema de hoje é conformados à dependência de Cristo. Todo mundo aqui é dependente de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém. Hoje nós estamos comemorando o dia da independência, 7 de setembro, aquele dia em que alguém clamou em altas vozes: independência ou morte. Era o desejo de uma nação de se tornar livre do domínio de outra nação. E aqueles que empunharam esta causa estavam dispostos a morrer por ela. Eles queriam a independência, e a independência ainda que a custo da própria morte. Eu creio que é uma causa nobre, uma causa pela qual vale a pena lutar. Mas à luz da palavra de Deus, queridos, à luz da nossa teologia cristã reformada, a grande verdade é que, pensando do ponto de vista da nossa relação com Deus, independência é morte. Não é independência ou morte. Independência é morte. Nós morremos quando Adão e Eva pecaram contra Deus em busca de uma suposta independência. Naquele momento em que eles quiseram tomar a iniciativa de serem autônomos, romperam com Deus e o pecado entrou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você quer ser independente, tirando a independente do São Paulo, toda outra independência é sinal de morte. Porque ser independente na nossa relação com Deus é declarar: eu estou morto. O texto que nós lemos de João capítulo 15 é um texto clássico que fala da videira. Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Será que existe uma videira falsa? Provavelmente o que Jesus está falando é o seguinte: no Velho Testamento, quem era a videira? A videira no Velho Testamento era o povo de Deus. Deus chamou Abraão, que depois se tornou Abraão. De Abraão e Sara, Deus mandou Isaque. De Isaque, Deus mandou Jacó. De Jacó, as 12 tribos de Israel. E ali Deus constitui o seu povo. E no Velho Testamento nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que o propósito de Deus era que o seu povo fosse a sua videira. Israel falhou na sua missão. Israel não cumpriu aquilo para o qual Deus o havia determinado, ser luz para todas as nações.
Deus disse para Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E muito embora fosse esse o propósito de Deus, a gente vê que Israel parece que viveu para si mesmo, né? Fechou-se em si mesmo. Quando Jesus Cristo vem, ele próprio é perseguido pelos escribas, pelos fariseus, pelos líderes da nação, como um agitador qualquer, né? Porque eles entendiam que salvos eram apenas aqueles que eram descendência física, sanguínea de Abraão. Jesus vai dizer: vocês estão totalmente equivocados. O evangelho não é só para Israel. Israel era para ser o celeiro. Israel era para ser a agência, por meio do qual todas as nações da terra seriam alcançadas. Porque Israel não cumpriu o seu papel, então Jesus Cristo vem e vai dizer agora: eu sou aquilo que vocês não conseguiram ser. Eu sou de fato a videira verdadeira. E a partir daí então, ele vai nos mostrar que nós, se queremos ter vida em abundância, vida saudável, vida eterna, nós precisamos estar ligados a esta videira, a este tronco. Ele é o tronco, a raiz com o tronco. E todos nós estamos enxertados nele, como galhos. E enquanto permanecermos enxertados nele, seremos, de fato, videira de Deus, povo de Deus, ramos, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar conformados à dependência de Cristo significa tomar a forma daquilo que Cristo é. Conformar é pegar a forma e estar de acordo com ela. E ser conformado à dependência de Cristo. Dependência significa total e completa, estar debaixo de total e completo governo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pensar num dependente químico. Um dependente químico, ele faz qualquer coisa por aquela droga que ele precisa para manter o seu corpo, manter a sua vibe, né? Manter a sua viagem. Ele depende daquilo. E ele vai fazer qualquer coisa, ele vai morrer por aquilo, e vai acabar morrendo por aquilo e daquilo. Essa é a grande verdade. Ele abre mão de família, ele abre mão de negócios. Eu trabalhei 2 anos como capelão de uma casa de dependentes químicos em Vila Velha, no Espírito Santo, chamada APAD, um ministério que trabalha com dependentes químicos. Toda quarta-feira e toda sexta-feira eu ia para lá às 14 horas e ficava lá até às 19 horas, atendendo jovens, adolescentes, pessoas adultas. E eu me lembro de um rapaz uns 30, 35 anos mais ou menos, que eu atendi durante algumas semanas. Eu fazia atendimento na quarta-feira pessoal e na sexta-feira era um atendimento coletivo, onde a gente se reunia com psicólogos, médicos, os pastores, e a gente tinha um encontro coletivo de todos eles. Eu me lembro desse rapaz que ele disse: pastor, eu perdi tudo por causa da cocaína. Ele disse: eu tinha apartamento, eu tinha carro, eu tinha investimentos, eu sou filho de uma família rica, mas eu queimei tudo com drogas. Imagine um apartamento de 700, 800 mil reais. Imagine um carro de 200, 300 mil reais. Imagine todos os investimentos daquele jovem. Ele disse: hoje eu não tenho absolutamente nada, porque eu perdi tudo para as drogas. É o dependente. O dependente, ele faz qualquer coisa para ter aquilo. Queridos, se nós estamos conformados à dependência de Cristo, Cristo tem que ser para nós como é a droga para um dependente, ainda que jamais ele será droga. Mas ele tem que ter em nós esse desejo, essa vontade, essa sanha, essa paixão, que por amor a Cristo, para viver na presença de Cristo, para honrar a Cristo, para glorificá-lo, para estar na presença dEle, eu tenho que estar disposto a pagar qualquer preço. Na verdade foi Ele que disse isso, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz: porque aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa, por amor de mim, não é digno de mim.
Ou seja, querido, se Jesus não é para mim, para você, aquilo que é o mais importante, o alvo mais supremo, se ele não é prioridade absoluta, então nós não somos dependentes de Jesus. Então para nós Jesus é apenas mais uma religião, um conceito, uma ideia, uma filosofia, né? A igreja é apenas um encontro social, político, para alguns emocional, namoro, paquera, uma quebra de protocolo, mas não é isso que é ser cristão. Não é isso que é ser cristão. O que a gente aprende sobre conformados à dependência de Cristo à luz de João capítulo 15? O que a palavra de Deus nos ensina aqui sobre eu me conformar, eu tomar a forma, eu ser totalmente dependente de Jesus? Primeira coisa que João nos ensina aqui, na verdade João não, Jesus, porque todo o texto é dele. Né? Se você tiver aquelas bíblias coloridas onde a fala de Jesus aparece em vermelho, o capítulo todo está em vermelho. Todo, porque toda a fala é de Jesus. É João registrando aquilo que Jesus falou. E Jesus vai nos ensinar então que para eu ser dependente dele, isso em primeiro lugar é uma ordem. Depender de Cristo é uma ordem, é um imperativo. A Bíblia diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei, está no imperativo. Ou seja, próprio Cristo está dizendo para mim e para você que permanecer nele é um imperativo, é uma ordem. Se é um imperativo, é uma ordem, isso significa, queridos, que nós necessitamos total, completa e absolutamente dele. Jesus está ordenando isso, ele estava dizendo isso para os seus discípulos. Ele estava conversando ali com os seus discípulos, ele estava ensinando os seus discípulos. Perceba, esse texto está num contexto da última semana de Jesus, onde ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E ele está dizendo: daqui a pouco eu vou ser julgado, condenado, morto, vou ressuscitar, vou subir aos céus, mas eu quero dizer para vocês, se vocês querem ter uma vida abençoada, querem de fato viver para a minha glória, se vocês entenderam tudo o que eu ensinei para vocês nesses 3 anos e meio, então permaneçam em mim. Permanecer em Cristo, queridos, então em primeiro lugar é uma ordem. Ou seja, Jesus está nos ensinando aqui que ele está muito mais interessado na nossa comunhão com ele, na nossa relação com ele, na nossa intimidade com ele, do que no nosso trabalho. Hoje nós vivemos numa sociedade de resultados, numa sociedade de relatórios, onde constantemente nós temos que estar dando relatórios de nossas atividades, mostrando o que nós fazemos. É uma sociedade de ativismo, de correria, onde todo dia temos que preencher papéis, preencher formulários, todo dia, toda semana temos que relatar o que fizemos. Mas com Deus é diferente. Ele não está querendo saber quantos sermões você pregou, quantas pessoas você visitou, né? Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Quando ele diz permanecei em mim, a ideia é que nós devemos ter intimidade com Ele, viver na presença dEle. Ele diz: como permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está dizendo: permanecer em mim é uma ordem, é um imperativo, porque se você não permanecer em mim, você não existe como cristão. É o não ser, é a não existência. E olha que isso nem é Heidegger, é Cristo. Se eu não permanecer em Cristo, eu não sou cristão. Posso ser presbiteriano, posso conhecer teologia calvinista, posso saber os 5 solas de cor, posso saber tudo o que nós defendemos como valores, princípios, né, a questão dos 4 pontos principais da nossa teologia: criação, queda, redenção e consumação. Posso cantar no coral, posso ministrar no louvor, posso ser dizimista fiel, posso ser generoso na entrega de ofertas, mas eu não sou crente. Eu não sou crente. Quando o anjo manda chamar Pedro
para pregar lá para aquele centurião Cornélio, ele fazia tudo isso. Ele era um homem religioso. Ele era um homem, digamos assim, temente a Deus. Ele era um homem generoso. Mas ele não era crente ainda, não era nascido de novo. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele era mestre da lei. Pensa num cara, se ele vivesse hoje, ele estaria dando aula no Andrew Jumper. Não estaria, Gessé? Estaria dando aula no Andrew Jumper, seria um dos doutores. Um doutor Augusto, um doutor Mauro Meister, um doutor Leandro. Era isso que Nicodemos, não Augustus, aquele da Bíblia, era. E ele vai ter com Jesus. Ele era religioso, ele estava lá dentro da religião judaica, ele era um fariseu, ele provavelmente dava o dízimo do endro, do cominho, do alface, da chicória, da mandioca, ele jejuava 2 vezes por semana, ele orava, ele conhecia o Velho Testamento provavelmente de cor. Mas ele vai ter com Jesus e Jesus olha nos olhos dele e diz: Nicodemos, importa-vos nascer de novo, você ainda não é ramo dessa videira. Você não permanece em mim. É pesado, irmãos. É pesado. Nós temos que diferenciar religião de cristianismo. Denominação de cristianismo. Ser dependente de Cristo é a essência. Por isso é imperativo. Por isso é ordem. Porque senão nós não somos cristãos. Presbiterianos, calvinistas, reformados, e vai por aí afora, né? Segunda coisa que João nos ensina aqui, que se em primeiro lugar, estar conformado à dependência de Cristo é uma ordem, em segundo lugar, ele vai nos ensinar que isso é essencial à salvação. Essencial para a nossa salvação. Essencial é aquilo que não pode faltar. Ele vai dizer no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E está dizendo, se você não permanecer em mim, não estiver em mim, você não é salvo. É um galho inútil, é um galho que não presta, é aquele galho que vai ser cortado e vai ser jogado fora para ser queimado. Eu li vários textos esta semana sobre a questão da videira. A videira é o tipo de árvore que só serve para dar fruto. Ela não serve para queimar, ela não serve para fazer madeira, ela não serve para fazer móveis, os galhos dela são super frágeis. Ou seja, se não der fruto, só serve para queimar. E não é queimar para acender fogo, fazer churrasco, não, é queimar mesmo, inútil. Perceba, se o galho da videira não está em Cristo, ela não é salva. E como que ela é salva? Dando fruto. Lá no versículo 8 ele diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, a evidência de que nós somos cristãos, a evidência de que nós estamos conformados à dependência de Cristo, que nós permanecemos nele, é frutificar. E o que é frutificar? É vir na igreja todo domingo, é vir no culto à noite todo domingo, é cantar no coral jovem, é fazer parte do grupo de louvor, é ministrar no louvor, é entregar meu dízimo, né, quando der, né, quando não der a gente dá um jeitinho, de vez em quando fazer uma oferta missionária. É isso que é produzir frutos, queridos? Claro que não, claro que não. Produzir fruto aqui é muito mais do que isso. A palavra de Deus vai nos ensinar que esse fruto é a evidência de que nós somos salvos. E esse fruto tem a ver com o nosso caráter cristão, caráter daquele que foi transformado. William Hendrickson, comentando sobre isso, ele diz que os 5 elementos de punição para o homem que não está ligado a Cristo, homem e mulher, são: ele é lançado fora como um ramo, primeiro. Segundo, ele seca.
embora essa pessoa possa ter uma vida prolongada, ela não tem paz, ela não tem alegria, ela, como árvore sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas, de acordo com o texto de Judas, seus ramos são apanhados, ele é lançado no fogo, ele é queimado. E a ideia de lançar no fogo aqui é a ideia de julgamento. Fogo aqui é julgamento. É de alguém que se perdeu, de alguém que não foi salvo. E olha que Jesus está falando para uma comunidade de religiosos. Não está falando para uma comunidade de ateus. Está falando para uma comunidade de gentios. E está falando para os judeus, especificamente para os seus discípulos. Então, queridos, percebam, para eu ser salvo, se eu quero a minha salvação, eu tenho que estar ligado, tenho que permanecer, tenho que ser ramo desta videira. E o que vai mostrar isso aí, que eu sou salvo, é a minha frutificação. Por isso que o terceiro elemento que João nos ensina aqui, é que se estar conformado à dependência de Cristo é um imperativo, é uma ordem. Se estar conformado à dependência de Cristo é essencial para eu ser salvo. Em terceiro lugar, ele vai nos ensinar que depender de Cristo, estar conformado à dependência de Cristo, implica em frutificar. Depender de Cristo implica em frutificar. Eu fui criado na roça, nasci na lavoura, sou filho de pais lavradores, ainda hoje eu planto as minhas árvores, faço minhas mudas, quando vou para o sítio eu levo e planto lá minhas sementezinhas, e é impossível que um galho produza fruto fora do tronco. Meu pai tem lá no sítio pés de jabuticabeira, pés de abacate, pés de mexerica, pés de laranja. Aí eu pego e arranco um galho e falo, vou levar, isso aqui está cheio de fruta, né? Vou levar para casa. E eu trago para casa um galho cheio de fruta. Daqui uma semana o que vai acontecer com esse galho? Ele vai estar morto, as folhas vão estar murchas e as frutas vão morrer também. Por quê? Porque eu tirei o galho do tronco. Isso é questão de lógica. Tirei o galho do tronco, morreu. Para eu frutificar, para o galho frutificar, ele tem que estar lá no tronco. Se ele não estiver no tronco, ele não frutifica. Para eu frutificar como cristão, eu tenho que estar no tronco. O texto vai dizer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, o ramo de si mesmo não é produtivo, ou seja, eu não posso viver uma vida autônoma, eu não posso ser independente, não posso. Se eu for independente, eu não vou produzir. Para eu produzir, eu tenho que estar no tronco. Ele está dizendo então, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha que coisa linda. Então como que eu posso frutificar? Estando em Cristo e Cristo estando em mim. E ele conclui, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Absolutamente nada. O ímpio mais ímpio que existe na face da terra, tudo que ele faz, ele só faz por causa da manifestação daquilo que nós chamamos na nossa teologia de graça comum. Porque se Deus tirar a sua graça, a gente desfalece imediatamente. Mas para eu produzir fruto, mais do que o fruto natural, o fruto da graça comum, conhecimento, dons, talentos, ciência, matemática, química, biologia, os conhecimentos humanos que mesmo o ímpio, sem Deus, tem, porque Deus demanda a sua graça comum sobre ele, para eu produzir frutos espirituais, que distinguem aquele que é cristão daquele que não é cristão, eu tenho que, mais do que ter graça comum, eu tenho que ter graça especial. E para ter graça especial eu tenho que estar
ligado a esta videira. Eu tenho que estar nela e ela tem que estar em mim. Eu estou em Cristo, porque faço parte do seu corpo. E Cristo está em mim, porque eu sou o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. E o Espírito que habita em mim é o Espírito de Cristo. Jesus diz: o ramo não pode dar fruto por si mesmo, porque sem mim nada podeis fazer. Fora da videira o ramo é estéril e inútil. Quando o ramo está ligado à videira, sendo podado na hora certa, ele produz, e olha que bacana, a Bíblia diz, produz muito fruto. A natureza deste fruto é obediência, novos convertidos, amor, caráter cristão. O fruto que o cristão produz é isso. Produzir frutos é viver em obediência. Produzir fruto é trazer novos convertidos para Jesus. Produzir fruto é exercer o amor. Não o amor eros, não o amor filéu, é o amor ágape, o amor sacrificial. Produzir fruto é fazer com que o meu caráter seja caráter de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós temos a mente de Cristo. O propósito de qualquer árvore, e principalmente da videira, é frutificar. Para que um agricultor vai plantar uma parreira, ocupar terra, dar trabalho para os produtores, gastar com água, gastar com adubos, gastar com defensivos para matar os insetos, as pragas, para no final de uma temporada não ter nada? É bonito uma parreira. Alguém já foi em São Roque? Fazer aquele passeio no meio dos vinhais que tem ali? É um passeio bacana. Mas a beleza daquilo está em você pegar aquele cacho de uva bonito, né? E chupá-lo, fazer um suco, para quem gosta, tomar um vinho. É para isso que existe videira. Se não for para isso, não tem propósito. Ninguém planta uma lavoura de laranja, de mexerica, de abacate, simplesmente por enfeite. Planta para produzir. Ele vive daquele fruto, ele vive daquele produto. Aquele produto vai ser vendido, vai virar dinheiro, vai chegar nas feiras, vai alimentar a população brasileira e do mundo todo. E como resultado daquele produto, o agricultor vai viver, vai sustentar sua família, vai educar seus filhos, vai replantar, para que ano após ano esse processo aconteça. Na vida cristã é a mesma coisa. Eu tenho que produzir. E o fruto mais importante que Deus espera da minha vida são novos discípulos. Eu não sei se você já leu O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, um livretinho que foi escrito lá na década de 80 ou de 70, sei lá. Eu li na década de 80. E ele diz que o que Deus mais quer de mim são novos discípulos. Que eu traga para Ele todo dia um novo discípulo e diga: Senhor, está aqui um novo discípulo. Está aqui um novo membro para fazer parte da tua família. É isso que nós temos que fazer. Mas para eu fazer novos discípulos, eu tenho que ter caráter de Cristo. Eu tenho que ser como Cristo. Não basta apenas ser religioso. Não é fazer membros para a Igreja Presbiteriana da Penha. Não é trazer pessoas aqui para fazerem classe de catecúmenos, de novos membros, e fazerem profissão de fé e serem batizados como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, de qualquer nacionalidade, de qualquer tipo de religião, batista, metodista. É trazer pessoas para Cristo. Trazer para Cristo. Por que Jesus criticou os escribas e fariseus? Porque a Bíblia diz que eles rodeavam o mundo inteiro para fazer um prosélito, para trazer alguém para o judaísmo. E ao trazê-lo para o judaísmo, ele era duplamente condenado. Às vezes trazer as pessoas para a igreja, queridos, para a igreja, denominação, faz com que ele fique mais condenado do que ele já era quando estava lá nas trevas. Deus não nos chamou para trazer pessoas para a igreja, a denominação. Deus nos chamou para trazer pessoas para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, para a noiva de Cristo. Esse é o fruto que Deus espera da minha vida. William Hendrickson, comentando, ele diz: esperar que
uma pessoa frutifique sem que permaneça em Cristo é ainda mais estulto do que esperar que um ramo que foi cortado da videira produza uvas. Arranca o galinho, pendura lá no seu quarto, daqui 6 meses vou comer uma uvinha. Não vai, não vai. Se você quer comer, traz com raiz e tudo. Planta num vaso bonito, aí talvez dê certo, mas só o ramo vai dar ruim, pode ter certeza. Permanecer em Cristo, então, querido, significa, em primeiro lugar, que é uma ordem, é um imperativo. Em segundo lugar, é a base essencial para a minha salvação. Terceiro lugar, é essencial para a minha frutificação. E em quarto lugar, tem muitas outras coisas aqui, mas eu vou destacar só essas 4. Estar conformado à dependência de Cristo é essencial para a nossa vida de oração, para a nossa intimidade com Ele. Jesus disse: permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Para que eu possa permanecer no amor do Pai, e o Pai possa, de fato, fazer parte da minha vida, para que eu tenha essa intimidade com Cristo, e eu possa me apresentar diante dEle em oração, e a minha oração chegue até Deus, e seja ouvida e respondida, eu tenho que fazer parte da família dEle, eu tenho que estar nele. Deus não tem sobrinhos, Deus não tem netos, Deus não tem primos, Deus só tem filhos. Filhos de Deus. E somos filhos por adoção. Jesus é o primogênito. Antes dele vir, ele era o unigênito, o único filho de Deus. Agora que ele veio, se encarnou, ele se tornou o primogênito. Por quê? Porque com ele agora, ele vai levar uma porção de outros filhos que agora são adotivos nele. E para eu chegar até o Pai, eu tenho que ir por meio do principal, do primogênito, que é Jesus. E eu só chego a Deus por meio da oração, em nome de Jesus. Mas para que a minha oração chegue a Deus, em nome de Jesus, e seja respondida, eu tenho que fazer parte da família. Eu tenho que ser povo de Deus. Então eu não posso ter vida de oração, que é essencial para a minha comunhão com Deus, que é essencial para o meu fortalecimento cristão, que é um dos atributos indispensáveis da nossa vida cristã, né? Conhecido como meio de graça, essencial para eu ser um cristão forte, maduro. Eu não posso ter vida de oração se eu não fizer parte da família de Deus, e para eu fazer parte da família de Deus, eu tenho que ser um ramo desse tronco, entre outros ramos que ali estão. Por que vocês acham que quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orarem, ele disse: quando vocês orarem, dizeis, Pai nosso que estás nos céus? Porque oração é coisa para filho. Oração é para os filhos, não é para os ímpios, não é para qualquer um. Deus ouve os seus filhos. Os filhos de Deus são ouvidos. Então, para eu orar, para eu ter intimidade com Jesus por meio da oração, eu tenho que estar dependendo dele, tenho que estar permanecendo nele. Isso é essencial à nossa vida cristã. É essencial ao nosso relacionamento com Deus. Porque sem oração, se eu não tiver vida de oração, eu não posso crescer, eu não posso frutificar. Digamos que a oração, por ser um meio de graça, é como um adubo, que vai fortalecer aquela videira, vai fortalecer aquele ramo, para que ele produza. Crente que não ora, e crente que não lê a Bíblia todo dia, está com problema.
Se você é um deles, querido, me desculpa, vá para casa e mude a sua proposta de vida. Abra no seu espaço uma agenda para a sua vida devocional. Por quê? Porque esses dois meios de graças são essenciais. É como arroz com feijão para a minha vida. Eu não posso ficar uma semana inteira sem comer. Até que posso, mas vai dar ruim. Pessoa, ficar a semana inteira sem comer? Só como no domingo. Domingo a gente come macarronada, vai na churrascaria. De segunda a sábado eu não como nada. Tem muito crente que é assim, só come no domingo. Quando vem na igreja. Aí vem na igreja, come, né? Come do culto, come do louvor. E só vem para comer também. Não vem para servir. Né? Aí come da palavra, sai daqui, né? Estufado. Mas eu como um churrascão domingo à tarde, 1h30 mais ou menos, 5 horas da tarde, já estou com fome de novo. Já estou querendo tomar um cafezinho com leite, comer um pãozinho com manteiga. Por quê? Porque o corpo já digeriu. Não dá para ficar sem comer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ou seja, eu venho aqui, tomo um banquete espiritual na penha, né? Louvorzão maravilhoso, coralzão lindo, aquela mensagem poderosa do pastor Tom, de 1h30, né? Aquela coisa linda, né? E você sai daqui encharcado de comida, para comer só domingo que vem? Você acha que vai ser um crente forte? Vai ser raquítico. Vai estar com um problema de desnutrição espiritual total, completa e absoluta. Durante a semana, querido, tem que comer arroz com feijão. Tem que comer pãozinho com café com leite. Ovinho frito. Cozido também, faz bem. Ou seja, eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu tenho que orar todo dia. Não é aquela oraçãozinha de Senhor Jesus, muito obrigado pelo alimento, amém. Não, é oração mesmo. É comunhão com Deus. Não adianta vir na reunião de oração dos pais aqui sexta-feira. É todo dia. Todo dia. O Rei Carlos Ortiz, no seu livro, ele diz que oração é o oxigênio do reino de Deus. É assim que ele define. Oração é o oxigênio do reino de Deus. Então chega em casa, pega um saco plástico, bota na cabeça, fecha aqui e vê quanto tempo você consegue ficar sem oxigênio. Uns 30 segundos já pacota. Cadê a médica? Alguns aguentam 1 minuto. Os mais preparados, tipo o Rafael, que é corredor, 1 minuto e meio. De 2 minutos para frente, duvido que alguém aqui fique de pé. Cai tudo. Cai ou não cai, doutor? Quantas horas faz que você não ora? Quantas horas faz que você não lê a Bíblia? E dá para ficar saudável espiritualmente? Será que o oxigênio para o corpo físico é mais importante do que o oxigênio para o corpo espiritual? Eu creio que não. Então, queridos, não dá para viver sem vida de oração. E para eu ter vida de oração, eu tenho que estar em Cristo, porque Ele é o caminho que me leva até Deus. Fora dele, não tenho acesso ao Pai. Mas nele eu tenho, não é isso que diz Hebreus capítulo 10 ou 9, eu não me lembro, 9 ou 10, um dos dois, quando ele diz assim, que nós temos, né, este acesso à sala do trono. Cristo é o nosso acesso. Cristo rompeu, rasgou o véu de alto a baixo, para que eu possa entrar no santo dos santos, para que eu possa falar com o Rei dos reis e o Senhor dos senhores a hora que eu quiser. Olha que coisa linda. Talvez, se você tiver chance, você possa apertar a mão do futuro prefeito de São Paulo nesses próximos 30 ou 40 dias, até o dia da eleição. Porque ele vai passar por aqui, ele vai estar todo simpático, beijando todo mundo, até as crianças ranhentinhas ele beija, mas é tudo política, é tudo mentira. Depois que ele for eleito, duvido que você chegue na porta do palácio. Chegar, já tem uns caras de metralhadora. Caramba, você é assim, ó. Do governador, então, nem pensar. E do presidente da república, melhor nem querer. Nem que ele quisesse, eu não iria. Desculpa, posição minha, não tem nada a ver com isso. Mas, ainda que fosse outro, não temos acesso a esses caras. Nem ao presidente, nem ao presidente da Câmara, nem ao presidente do Senado, nem ao presidente lá do Supremo Tribunal. Talvez a Rebeca tenha um dia, né? Fazer direito, vai ser ministra, quem sabe, né? Mas eu, coitado. Mas eu não preciso, queridos, eu não preciso, porque eu tenho acesso à sala do trono.
Eu chego na sala do trono, eu falo com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a hora que eu quiser. Eu chego e falo com Deus. Deus, o Todo-Poderoso, não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente da Inglaterra, o rei da Inglaterra, ou a rainha, agora é rei, né? O Charles III, não. É o Rei dos Reis. Mas tem gente que prefere ir atrás do vereadorzinho, né? Ainda faz até uma selfie. Cara, nós temos o privilégio de falar com Deus. E a gente troca o privilégio de falar com Deus para assistir série da Netflix. Para ficar vendo tanta coisa nojenta, violenta, ímpia. Horas e horas na frente dessa maldição de celular, E é impossível de dobrar o joelho 15 minutos para falar com Deus. Sabe por quê? Porque talvez a gente não esteja ainda conformado à dependência de Cristo. Talvez você não seja crente ainda. Desculpa a sinceridade. Talvez a gente não seja crente ainda. Porque o dia que a gente for crente de verdade, Jesus vai ser para nós tão desejado como um dependente químico deseja drogas. Você vai querer isso com todas as forças da sua vida. Você vai buscar isso com todas as forças da sua vida. Você vai atravessar o universo para ter aquela porçãozinha de crack, de cocaína, de maconha que você precisa. Sabe, em certo sentido, eu acho que o carinha lá estava certo, cara, quando ele disse que a religião é o ópio do povo. Né, o cara lá do comunismo, né, o Karl Marx. Sabe, em certo sentido é isso mesmo. Se realmente eu estou dependendo de Cristo, tem que ser para mim esse desejo profundo, verdadeiro. Onde se eu não tiver, eu vou ter abstinência, cara, eu vou ficar doidão. Já ficou doidão, Rafael? Fica doidão, não fica? Fica doidão, mano. Às vezes chegavam os carinha lá, cara, o juiz obriga, né, ter os menores, o juiz obriga a procurar lá a casa de recuperação, né? Ele chegava para ele e falou, ô tio, eu tô aqui, mas não queria estar aqui não, hein? Tô aqui, vou aqui conversar com o senhor, porque o juiz mandou, mas não acredito em nada disso não. Tô doido para sair daqui para cheirar um baseado, para fumar um baseado. Sabe, o cara já estava ali com o olho vermelho, cara, mas meia hora ele entrava em parafuso, velho. Queridos, isso é muito importante para nós. Hoje nós estamos comemorando o dia da independência do Brasil. Mas a minha independência aconteceu no dia que eu me tornei dependente de Cristo. No dia que eu me tornei dependente de Cristo, eu me tornei livre de verdade. Porque independente de Cristo, eu não sou livre, eu sou escravo. Escravo do pecado, escravo de mim mesmo. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Não se ofenda com as brincadeiras, mas as brincadeiras têm propósito, é mexer com o nosso coração, mexer com o nosso ego, mexer com a nossa vergonha, fazer a gente ir para casa perguntando a nós mesmos, eu sou cristão de verdade? Eu sou apenas presbiteriano. Eu amo Jesus a ponto de estar disposto a morrer por Ele, porque Ele morreu por mim. Pense nisso, reflita nisso. Infelizmente, a gente vive hoje uma religião fútil, pífia, um cristianismo estúpido, um cristianismo de barganha, de negócio, um cristianismo onde é muito mais consumidor do que servos. As pessoas estão querendo consumir religião. Cristianismo não é para eu consumir, cristianismo é para eu servir. Então que Deus nos ajude, que Deus abra os nossos olhos, que Deus abra o nosso coração, que Deus faça-nos entender que sem Jesus, cara, a gente não pode nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então estar conformado a essa dependência de Cristo é um imperativo na sua vida, é uma ordem. Estar conformado a essa dependência de Cristo é ser salvo, é essencial para a salvação. Estar conformado a essa dependência de Cristo é frutificar, é trazer outros para Jesus, é ser um pregoeiro da justiça onde você está. E estar conformado a essa dependência de Cristo é ter intimidade com Ele por meio da oração, vida de oração. Não de vez em quando, todo dia. Não de vez em quando, o dia todo.
Foi isso que Paulo disse? Orando em todo tempo no Espírito, vigiando com ações de graça. Palavra e oração. Como disse a W. Tozer, são as duas asas de um passarinho. Sem uma delas, ele cai. Eu leio a Bíblia e oro. Eu oro e leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia e oro. Eu oro e leio a Bíblia. Todo dia. De segunda a segunda. De janeiro a janeiro. Até que Cristo volte. Que Deus nos abençoe. Amém.